Livro O Despertar da Leoa, capítulo 5, parte 1. A força é para o serviço. Romanos 15, 2. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre se perguntando: como posso ajudar? Versão a mensagem. Há uma serenidade feroz no mundo da leoa que raramente observamos, exceto se estivermos na selva. Lembrei-me disso quando assisti ao documentário que apresentava a introdução e recolocação de felinos predadores em uma região da África do Sul. No início do programa, o narrador contou vagamente a história de 2 grupos de leões que estavam sendo introduzidos em uma reserva. O primeiro grupo era formado por 2 jovens leoas e um leão. Os 3 leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extenso de uma cerca elétrica que delimitava a reserva. Os guardas retiraram uma parte da cerca, o que abriu para os leões uma extensão de terra vasta, não familiar e inexplorada. Amedrontados com a abertura repentina, o trio de leões ficou inseguro sobre como reagir. Os guardas haviam previsto essa reação e planejaram uma estratégia de como poderiam motivar os jovens leões a atravessar para o território recém-aberto. Eles decidiram não alimentá-los por vários dias para que o apetite deles os atraísse a sair do confinamento e entrar no novo lar com a promessa de uma caça fresca. Observei com interesse enquanto os guardas do parque descarregaram a carcaça de um veado grande da carroceria de seu caminhão e a colocaram do lado de fora do pequeno cercado, mas dentro dos limites do novo lar dos leões. Os leões assistiram atentamente e ergueram as cabeças quando sentiram o cheiro do veado. Embora aqueles jovens leões estivessem famintos, eles também eram cautelosos. O leão macho não queria sair do seu lugar seguro na selva africana. Enquanto ele observava, as 2 leoas se aproximaram da abertura da cerca, cruzando seus caminhos enquanto caminhavam desconfiadas de um lado para o outro. Era como se elas estivessem reconstruindo os limites onde a cerca elétrica estivera. Juntas, elas cheiraram o ar, cheiraram o chão e depois recuaram para trás de uma parte da cerca, apenas para voltar e parar diante da abertura. Parecia que elas estavam tentando entender o que havia acontecido. Por que essa abertura estava tão de repente diante delas? Seria um truque? Finalmente, uma das leoas decidiu avançar. A fome venceu a hesitação. Ela atravessou a linha corajosamente e aproximou-se do veado morto. Na metade do caminho, ela olhou para trás para sua irmã, como se a convidasse para juntar-se a ela do outro lado da cerca. A segunda leoa permaneceu ereta no limiar do terreno por mais um instante e depois acompanhou sua irmã. Juntas, as 2 rodearam e cheiraram o veado, certificando-se de que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás. Enquanto ele observava, as leoas decidiram provar a carne. A caça era boa, a carne fresca, mas em vez de mergulharem naquele banquete, elas fizeram algo curioso. As leoas agarraram o veado pelo pescoço e por uma perna, e as 2 arrastaram a carcaça de volta para o cercado, para que o leão pudesse comer a sua porção com elas. A atitude delas me fez parar. Fiquei impressionada por elas terem incluído o leão hesitante. Amei o fato delas não quererem se banquetear sem eles. É lindo quando as mulheres sabem fazer isso. Ajudando aqueles que vacilam. Vamos permitir que o nobre exemplo das nossas irmãs leoas fale conosco e inspire nossos atos, interações e reações? Vamos ser o tipo de mulheres que dedicam
tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos nos espaços recém-abertos que Deus está colocando diante de suas filhas? Sim, entendo que voltar ou esperar outros retarde você, mas somente em princípio. Agir deliberadamente com bondade, generosidade e sabedoria sempre traz vitória no final. Toda vez que Deus começa a soprar nova vida e liberdade sobre o seu povo, alguns de nós abraçam isso com alegria e expectativa. Outros hesitam, esperando ver o que vai acontecer, e outros ainda resistem. Minha esperança e minha oração é que todas as filhas de Deus se levantem e entrem na liberdade, no propósito que Ele está colocando diante de nós. E aquelas que são mais fortes, mais livres ou mais firmadas na verdade, voltem e encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar. Amo a maneira como Romanos 15 expressa isso. Versos 1 e 2. Aqueles que de nós somos mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que param, hesitam ou enfraquecem na decisão. Amo ver isso acontecer. Existem muitas mulheres, jovens e idosas que sentem que há algo maior dentro delas. Elas querem avançar e invadir o espaço que agora cerca, mas ficam paradas no limiar, olhando para a amplidão selvagem a qual Deus as está chamando, hesitantes. Não faz muito tempo que uma jovem adorável e entusiasmada aproximou-se de mim depois de uma reunião. O sonho de Deus dentro dela era tão grande que o nosso encontro casual lhe deu o espaço ou o tempo para compartilhar tudo o que ela queria expressar. Então, ela foi para casa e com grande cuidado escreveu um e-mail de proporções épicas que expressava tudo o que ela estava sentindo e enviou para mim. Depois ela se sentiu constrangida, mas não precisava se sentir assim. Ao ler suas palavras, entendi sua angústia. Fiquei perplexa ao ver o quanto as palavras dela ecoavam os meus próprios sentimentos quando passei por um período semelhante de transição. E disse isso a ela. Muitas vezes, basta saber que outras cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho em segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás. Esse olhar para trás é o suficiente para dizer: Ei, irmã, estou aqui. E não apenas está tudo livre, mas está